E aí, devs, como que estão vocês? Tudo bem? Então bora lá para mais um vídeo. Hoje eu quero falar o seguinte, como eu me tornei um programador. Então bora lá. Galerinha, eu quero falar isso por causa do seguinte, vamos começar só pelo porquê. Porque eu vejo muita gente querendo ingressar no mundo da programação e às vezes fica meio perdido. Fica perguntando, mas eu preciso de ter faculdade, eu preciso de saber todo um background antes para se tornar um programador. Não, galera, vou contar a minha história para vocês, que aí eu acho que vai ser de motivação para você que está aí do lado também começar a ingressar nesse mundo. Então vamos lá. O primeiro contato que eu tive realmente com programação, para falar assim, minha primeira linha de código que eu fiz na minha vida foi em jogos. Eu criava servidor de GTA San Andreas online. Então talvez você tenha jogado esse game há algum tempo atrás. E aí foi onde eu tive o meu primeiro contato. Porque eu sempre fui uma pessoa curiosa. Eu sempre gostei de entender como as coisas funcionam. Então sempre fui aquela pessoa que desmontava carrinho de controle em casa, desmontava tudo que via pela frente, não conseguia montar de novo. Mas isso sempre teve em mim para entender como que as coisas funcionam. E quando eu vi a oportunidade que eu poderia criar um servidor online de GTA, eu falei, peraí, será que eu consigo realmente criar o meu servidor? O que eu preciso fazer? E aí eu comecei a buscar as coisas na internet ali, comecei a ver como que as coisas funcionavam e tudo, vi muitos tutoriais que o pessoal colocava lá, e eu comecei a criar o meu primeiro servidor. Meu primeiro servidor que eu fiz foi um servidor de drift, que o objetivo era você contar os pontos lá do drift que o cara fazia com o carro e tudo. Aí tinha as pistas de drift que você colocava e tal. Eu fui evoluindo, criei um servidor que a gente chama de RPG, que era um modo vida real, que era o seguinte, tinha profissão, você podia ser policial, você poderia ser gangster, várias coisas, podia dar blitz. Então tinha várias funcionalidades ali dentro, bem interessante, que eu implementei. E só que foi uma época que eu codava sem saber o porquê das coisas. Eu simplesmente colocava aquela linha de código, colocava para rodar. Funcionou? Beleza, vamos seguir em frente. Nunca entendi o porquê daquilo. O tempo se passou até que eu entrei na faculdade. Aí na faculdade eu tive a oportunidade de aprender que é C, C++, né? Uma linguagem. E essa linguagem foi onde eu comecei a entender o porquê das coisas. Entendi porque tinha uma coisa chamada if, porque tinha uma coisa chamada for, que era um loop, né? E comecei a entender o que era uma função, como que criava uma função e tudo, por que criar uma função. O que era o import, né, das bibliotecas, como que você instanciava aquela variável. Eu comecei a pegar esses conceitos. Tudo bem. Só que, assim, ali na faculdade, eu sempre tive a questão de, não, beleza, o professor passa esse exercício, eu faço isso e resolvo o exercício. Só que eu nunca consegui pegar em algo que eu programava e via aquilo funcionar. Aí foi onde eu comecei a ingressar no meu primeiro projetinho, que foi o projeto de um drone. Né? Que fiquei um ano para fazer esse projeto, utilizei Arduino, utilizei uma tecnologia que era o MultiWii, que era um código open source que a galera utilizava para fazer o seu drone, e eu comecei a entender esse código, como funcionava, como fazer as configurações e consegui fazer esse drone. Depois de um tempo, eu consegui meu primeiro estágio numa empresa lá da cidade, que é a Clube Petro, que é uma aceleradora de postos de combustíveis. E quando eu entrei nessa empresa, o desafio para ingressar nesse estágio era criar um aplicativo multiplataforma. Aí antes disso, eu tinha feito uma matéria chamada dispositivos móveis. E foi o meu primeiro contato que eu tive com o aplicativo, que foi codar em Java, né? E depois no meio do projeto eu conheci a linguagem Kotlin, apaguei tudo que estava em Java e mudamos para o Kotlin, e a gente conseguiu entregar o aplicativo no tempo determinado. E voltando aqui, que era a questão do estágio, o objetivo era me contratar para realizar esse aplicativo, né? Tanto em Android quanto em iOS. Beleza, entrei nessa empresa, tudo bem. E eu comecei, a primeira semana que eu estava lá, mexendo no Google, apareceu na minha pesquisa ali Flutter. Sério, foi uma coisa tipo assim, muita sorte, vamos dizer assim. Apareceu Flutter, eu abri aquilo, comecei a ler, entender como que funcionava aquilo. Beleza. Aí teve um dia que eu fui almoçar lá com o meu chefe, comentei com ele, né, dessa tecnologia e tudo. Aí ele virou pra mim e falou assim, mas você já baixou esse negócio aí, já testou e tudo? Não, não baixei ainda não. Aí foi o momento que eu tomei o tapa na cara. Que foi o momento que ele me fez isso pra eu chegar em casa. Depois que eu saí do estágio, já cheguei em casa e
comecei a tentar instalar isso. Na época eu usava Linux, então, tipo assim, foi um problema muito grande fazer o Flutter funcionar no Linux nessa época. E aí, beleza, instalei o Windows no meu PC, consegui fazer o Flutter funcionar ali, tudo. Foi uns 2 dias até eu conseguir o meu primeiro build. Na hora que eu fiz o meu primeiro build, foi o momento que eu parei e falei assim, opa, peraí, o Flutter tá funcionando. Beleza, deixei isso lá. Conversei lá na empresa, falei do Flutter, a gente começou a estudar outras tecnologias como a Ionic, Cordova, React Native, e eu comecei a ver, peguei uma semana na empresa para começar a estudar sobre qual tecnologia implementar, e no final eu comecei a brincar um pouquinho com o Flutter, falei, não, é possível levar o Flutter. Flutter tinha lançado a versão beta. Então, tipo assim, foi no início de tudo, não tinha tutorial, não tinha nada de Flutter. Realmente era descoberta ali, desbravando o mato, como se diz. Beleza, tudo bem, e comecei a empenhar a estudar o Flutter. Os primeiros 2 meses do Flutter foi onde eu pegava um trecho de código que eu achava na internet, colocava ali para rodar e vi que aquilo estava funcionando. Aí o tempo se passou, eu comecei a fazer o aplicativo funcionar e tudo, mas ainda não entendia o porquê. Depois de um tempo, né, do terceiro mês ali para frente, quarto mês foi, aí no sexto mês eu consegui terminar o aplicativo ali e lançar a primeira versão. Só que no meio desse tempo, assim, desses 6 meses, né, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi a questão de API REST, que eu tive que consumir as APIs lá dentro da empresa. Eu tive que aprender a criar um chat no meio tempo disso. Tive que aprender a mexer com notificações. E, tipo assim, foi um período de aprendizado exponencial. Por quê? Aprendizado exponencial. Eu tinha 4 horas na empresa. Mas eu não ficava 4 horas estudando só Flutter. Eu fazia mais 4 horas na empresa, chegava em casa, continuava mexendo no aplicativo da empresa, final de semana, mexendo no aplicativo da empresa, e aquilo foi. Porque, assim, a minha dica que eu dou para todo mundo é: estágio é tempo de aprendizado. Então, assim, tu não preocupa quantas horas tu tá fazendo na empresa, não. Tu tá ali para pegar conhecimento, conversar com os devs que estão ali mais na frente. Só que na época não tinha nenhum dev que mexia com Flutter, né? Flutter era novo, então eu era o dev de Flutter. Aí tinha um pessoal lá que mexia com Delphi e tal, e tinha o Gaúcho, que é o cara que eu gosto pra caramba, que me ajudou muito também lá dentro dessa empresa, de desenvolvimento. O cara tem muito tempo, então eu conversava muito com ele também, ele dava aquelas dicas pra gente conseguir levar o aplicativo. E essa história toda é para mostrar para vocês o seguinte: eu não consegui o estágio porque eu já sabia a tecnologia. Eu tive a oportunidade, agradeço muito a empresa sempre por causa disso, porque eles que me abriram as portas para chegar onde eu estou hoje. Começou tudo lá, foi o start, mas é sempre aquela coisa, eu sempre dedico o máximo daquilo que eu estou fazendo. Então, se eu estou naquele momento ali, tem que fazer aquele aplicativo, tem que fazer aquilo, eu caio de cara. E aí é onde, no meio tempo disso, também surge ali uns devs meio loucos que estão mexendo com o Flutter, a gente começa a discutir tudo, Jacob, Rule e tudo, e a gente une todo mundo para criar a Flutterando. A Flutterando já existia, né, que era o site lá da Flutterando, mas aí a gente entra na Flutterando como uma comunidade em si, né, aquele pequeno grupo que é para mover essa comunidade, que hoje a gente tem uma comunidade com mais de 6 mil membros lá no Telegram, tem muitos inscritos no nosso YouTube, no nosso Instagram, então a gente está num crescimento muito grande, e essa grandeza toda que veio aí do Flutter também promoveu muitas empresas aderirem à tecnologia, e hoje a gente está num mercado muito grande do Flutter. E sabe o que é o mais interessante, galera? Que às vezes a gente começa a estudar uma tecnologia nova e a gente fica meio com medo. Mas ainda não tem emprego naquilo e tal. Mas, galera, é tudo investimento, né? E quando você tá na crista da onda, a probabilidade de você surfar o máximo possível é gigante. É a mesma coisa com o mercado de ações. Na hora que a massa inteira começou a falar de Flutter, começar a ter Flutter para tudo quanto é lado, vai ser um momento que, tipo assim, pera aí, acho que tem muita gente falando de Flutter, será que tem tanto dev de Flutter no mercado? Não tem ainda. Então, ainda tá muito grande para você estudar. E assim, a gente sabe que programador, é o que tem mais falta no mercado. Então, assim, eu não acho que vai chegar um momento, um monte de gente tem Flutter, igual tem advogado para todo lado aí que você busca na árvore e coloca na sua empresa. Não vai ser fácil. Mas eu quero deixar para vocês essa história minha de como eu me tornei um dev.
E a partir disso, depois dessa empresa, eu continuei estudando, eu continuei desenvolvendo APIs, então eu fui pro lado do back-end, eu mexi com notificação. Então eu sempre sou uma pessoa que eu nunca fiquei só no Flutter. Eu estudei um tempão Flutter e falei, peraí, eu só sei Flutter. E se eu precisar de fazer um back-end, como que faz? Aí eu comecei a estudar Nest, comecei a estudar Node.js, comecei a estudar .NET, e as coisas vão fluindo no meio do caminho, vão fazendo APIs, vão fazendo um monte de coisa. Porque eu acho assim, quando você é desenvolvedor, eu não acho que você deve ficar frisado só na sua tecnologia que você entende. Se você é um cara de front, pega para entender um pouco de back, que isso vai te dar conhecimento para você melhorar ainda o seu front. Hoje, como eu tenho conhecimento de back, tenho conhecimento de front, às vezes a pessoa chega assim, preciso fazer um projeto assim, assim, assim. Eu já consigo mentalizar como que ele é feito no back-end, como que ele vai se comportar no front-end, consigo ter um overview muito grande para isso. Isso é tudo questão de experiência. Galera, eu tenho 2 anos só no mercado. Aí vocês podem falar, mas você tem 2 anos só, mas você consegue ter esse tanto de experiência. Porque eu sou uma pessoa que tô toda hora estudando. Tô final de semana estudando. Cansei de deixar de sair para um monte de coisa para ficar estudando Flutter, estudando APIs, estudando um monte de coisa. Porque a gente sabe que o mercado de TI é um mercado que cresce muito rápido, modifica muito rápido. Então, se você não é uma pessoa estudiosa, eu vou falar, não adianta você querer ser dev, você vai ser dev ali para sua tecnologia, mas se acontecer da sua tecnologia cair em desuso, você cai junto. Eu hoje abraço o Flutter, é igual eu falo, mas é porque hoje o Flutter tá me dando retorno, tá me dando expectativa. Mas se surgir daqui a 2, 3 anos uma tecnologia diferente, uma tecnologia melhor, eu vou migrar. A gente não tem que ter amor à tecnologia, a gente tem que ter amor à área de TI. Se você sabe programar, não importa a linguagem. Para você mudar para interface, mudar para qualquer coisa, é só questão de tempo. Igual eu falo, chega para mim, igual esses dias, não tempo atrás eu comecei a mexer com Python. Eu nunca tinha mexido com Python, mas foi uma questão de tempo, de umas 2 semanas ali para eu começar a entender a sintaxe e comecei a fazer algumas coisas, não coisas grandes. Eu mexi um pouquinho com o IA, mexi um pouquinho com o gráfico, um pouquinho com a API REST e tal, essas coisas. Mexi um pouquinho com HTML, né, renderizar HTML no Python, e eu vi que não é uma coisa tão difícil. Mas por que não é uma coisa tão difícil? Porque eu tenho um background, eu já criei o background das coisas. Então, às vezes, quando eu vou para uma tecnologia nova, eu não tenho medo. Eu já até codei um pouquinho React, não é o meu forte, mas eu já consegui fazer algumas coisas, e eu consigo ainda fazer algumas coisas. Eu só preciso de pegar e entender como aquilo funciona um pouquinho, e eu consigo codar. Então, galera, eu espero que essa questão de eu ter contado um pouquinho da minha história, eu acho que deu motivo para vocês, porque, galera, eu não era nada em programação. Eu me transformei em programador e estou transformando cada vez mais, crescendo cada vez mais, porque eu estou me dedicando. E uma das tecnologias que eu uso para crescer é o Google. Pode parecer tipo assim, mas isso é muito redundante. Galera, a informação ela tá ali. Só que você tem que ir atrás dela. Eu já cansei de procurar em um monte de coisa ali no Stack Overflow, várias linhas de código de várias pessoas diferentes para conseguir resolver o meu problema. Não quer dizer que na primeira pesquisa tu vai achar. Às vezes eu tive que ir para a 3ª página do Google, 4ª página para conseguir achar alguma coisa ali. Mas isso é questão de você aprender a aprender. É uma frase que eu levo para mim, que eu gosto muito de aprender, de aprimorar isso. Então você pega, por exemplo, e veja, não, escolha o melhor horário que você tem para aprender. Eu, por exemplo, acordo 4 horas da manhã, que é um horário que está tranquilo, está em silêncio, eu faço meu momento de leitura, estudo inglês, estudo as coisas que eu tenho que fazer de manhã, faço a minha rotina. E isso me faz ter energia para continuar. Não só isso, né? Eu também realizo CrossFit, que é um esporte que eu gasto muita energia, porque eu ganho um condicionamento físico muito interessante, né? Para a gente conseguir lidar com as coisas que a gente tem no nosso cotidiano. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo para vocês conhecerem quem é o Gabu, de onde veio o Gabu, né? E bora lá para continuar essa produção de conteúdo, porque eu gosto muito de influenciar vocês que estão aí do outro lado a se tornar programador, porque foi algo que eu consegui me tornar através de inspiração de outras pessoas. E eu acho que é um ramo hoje que tem espaço para muita gente. É um ramo que está muito em crescimento. Então, às vezes, você não sabe o que fazer da vida. Acho que se tornar programador, cara, é algo que vai mudar a sua vida, porque assim, eu hoje consigo ajudar pessoas através de linhas de código. E ajudar alguém através de linhas de código, ajudar alguém já é algo que eu gosto muito. E eu estudo Flutter, eu programo porque eu gosto. Não é por causa de dinheiro, não. A consequência é o dinheiro, é o monetário. O meu foco é fazer o que eu gosto. Eu sou feliz no que eu gosto. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe
de deixar aquele like. Bora lá, até o próximo vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado.